Aleluia. Abra a sua Bíblia agora em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, capítulo 2, vamos ler versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Amém. Aleluia. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que nós somos pedras que vivem, pedras espirituais. Nesses dois versículos nós vimos que Cristo é a pedra, amém? Mas Ele parece que também nos fez pedras. É assim que a palavra de Deus diz, porque na verdade o Senhor colocou em nós a sua natureza. Diga, assim como Ele é, nós somos. Então o pastor Gabriel falou isso aqui no início da celebração. Por que assim como Ele é, nós somos? Porque Ele nos deu da sua natureza. Então Ele é a pedra viva, Ele é a pedra. Mas a Bíblia diz que Ele nos fez pedras vivas, pedras espirituais, como pedras que vivem, diz. O pastor Aloysio contou algo muito interessante para nós, de uma das experiências, das viagens dele a Israel, que eu não sabia, e até mesmo estudando a Bíblia do jeito que eu estudo, nunca tinha me atentado para isso. Mas na cultura hebraica, na cultura judaica do Velho Testamento, aquelas pedras que estão nos morros, aquelas pedras que estão na montanha, na grama, aquelas pedras que estão espalhadas no campo, as pessoas chamavam de pedra. Mas quando aquela pedra era tirada do campo e trazida para dentro de casa, talhada, trabalhada, para servir de alguma, ou de ornamento, decoração, ou com alguma utilidade, vou fazer aqui uma faca com essa pedra, serve para alguma coisa dentro de casa, ela era chamada de pedra viva. Interessante isso. A pedra lá no campo é simplesmente uma pedra, mas a pedra dentro da casa é uma pedra viva. Isso é na cultura judaica. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Por que você acha? Porque o Senhor nos tirou lá do campo e nos trouxe para dentro da sua casa. Hoje todos nós somos essas pedras que vivem. Por quê? Porque estamos de alguma forma inseridos na edificação da casa, da construção da casa. Todos nós que estamos aqui, que cremos em Cristo, tivemos nossa experiência de salvação. Se você está aqui, mesmo que você está nos visitando, mas você teve já uma experiência com Jesus, você crê nele como seu Senhor, Salvador, único e suficiente, você já é uma pedra nessa casa. Quantos podem dizer amém? Você já é uma pedra. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é: quando a pedra se torna coluna. Fala para o seu irmão, diz: quando a pedra se torna coluna. Então, hoje, assim como aquelas pedras que são tiradas do campo e levadas para dentro das casas, nós somos essas pedras que estamos sendo talhados, moldados, trabalhados pelo Senhor. Tem alguém aqui que o Senhor está trabalhando na sua vida? Você percebe isso? Eu percebo claramente, o Senhor trabalha na minha vida. O Senhor faz algo na minha vida. Ele não faz só algo através de mim, porque eu sei que Ele me usa também, mas Ele também faz algo em mim. Ele está fazendo. O Senhor está trabalhando em mim. E Ele não faz isso, irmãos, enviando, como alguns acreditam, doenças, maldições. Não é assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Mas nós não podemos negar que em algum momento do trabalhar de Deus nas nossas vidas, nós passamos por certos tipos de sofrimentos, pressões, porque essa é a forma do Senhor nos moldar. Ele permite certos sofrimentos, Ele permite certas pressões vindo sobre nós para nos forjar, para nos fazer crescer, para nos alargar,
para nos fazer maiores. Quantos já passaram por uma experiência negativa na sua vida, que ao passar por ela, ao terminar a experiência, você percebe que está maior? Já passou por isso? Já sentiu, já vivenciou isso na sua vida? Essa é a forma que o Senhor nos molda. Então, nós estamos nas mãos do Senhor. O Senhor é bom. E Ele então não envia pragas, doenças, maldições para nos moldar, mas Ele permite que circunstâncias deste mundo que nós vivemos, tribulações, perseguições, angústias, privações muitas vezes, venha para nos moldar. Agora, a boa notícia, irmãos, é que toda pedra, depois de ser trabalhada e moldada, o valor dela nunca é o mesmo. Qualquer pedra, após ser trabalhada, o valor dela aumenta. É assim ou não é? Pode ser a pedra mais barata, pode ser, na verdade, vamos pegar um exemplo aqui de metais, ou talvez pedras preciosas. Uma coisa é você pegar um pedaço de ferro, outra coisa é você fazer um objeto de decoração dentro da sua casa. Uma coisa é você pegar até o ouro, que relativamente tem valor. Uma coisa é você pegar ele lá na rocha, cru, como se diz. Mas você precisa, colocar ele sobre o fogo, você precisa passar ele por um processo de purificação, e aí ele vai então sendo cada vez mais puro, aí você pega aquele ouro e faz um pingente, faz um colar dele, faz um brinco dele. Ele cresceu em valor, sim ou não? Sim. Um é o preço do ouro que você encontra, dificilmente nós encontramos assim, mas um é o preço do ouro que você pode encontrar lá nos ribeirinhos, na rocha. O outro é o preço do ouro que você encontra na joalheria, no shopping. Quantos estão me entendendo? Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que quando o Senhor está moldando em nós, pode ter certeza, é sempre para que o nosso valor cresça, sempre para que nós possamos valer mais. Aí você fala, pastor, mas todos nós temos o mesmo valor. Sim, com relação à salvação, o preço já foi pago, todos nós temos o mesmo valor. Mas com relação à utilidade na casa de Deus, uns podem ter mais valor do que os outros. Uns podem valer mais do que os outros. Por quê? Porque tudo tem a ver com a sua disponibilidade, com a sua capacidade de ser usado dentro dessa edificação. Isso você pode encontrar na palavra de Deus, depois nós vamos pregar sobre isso oportunamente para os irmãos, o valor do crente na edificação. Você vai saber que o nosso valor pode aumentar. E quando que ele aumenta? É quando o Senhor está trabalhando em nós, quando o Senhor está nos moldando, está talhando, está nos transformando. Então nas mãos do Senhor o seu valor vai sempre aumentar. Fala isso para o seu irmão. Fala, nas mãos do Senhor o seu valor vai sempre aumentar. Aleluia. Então todos nós já somos essas pedras vivas na casa de Deus. Mas a vontade de Deus, acredite, é que nós sejamos transformados em colunas na edificação. Sejamos colocados como colunas. No ano passado nós pregamos sobre colunas aqui. Não sei quantos irmãos se lembram. Hoje, nós não temos muito essa visão de coluna. Por quê? Porque, claro, nós pensamos sim na coluna como aquilo que dá sustentação. Colunas nos tempos de Jesus também davam sustentação, mas também era a glória da casa, a glória do edifício. Já viu aquelas construções antigas que tem aquelas colunas grandonas na frente, no centro? Um lugar legal de ver isso são aquelas construções, as catedrais medievais. Isso nós estamos falando de 300, 500 anos atrás. Agora, se pensar 2000 anos atrás, também era assim. Até mais tempo, quando o Senhor deu a ordem para a construção do templo, talvez você não se lembre, mas uma das coisas que o Senhor falou é: na porta do templo tem que ter 2 colunas. Tinha até nome para elas, agora não vou lembrar o nome. Jaquim e Joabel, coisa assim. Tinha 2 nomes, 2 colunas da construção do templo. Por que eu estou falando isso?
Porque coluna também dá sustentação, mas também coluna é a glória da casa. Coluna é aquilo que você não pode tirar. Você até desmancha uma parede na casa, sim ou não? Você até faz algumas mudanças dentro de uma construção depois de pronta, né? Tira uma parede, faz uma coisa aqui, outra ali. Mas é muito perigoso mexer em coluna, porque normalmente quando você arranca uma coluna, outras coisas caem com ela, outras partes da construção caem com ela. Então o Senhor, Ele quer fazer de nós colunas na sua edificação. Então todos os crentes são pedras vivas. Diga, todos os cristãos são pedras vivas na casa de Deus. Mas os vencedores, Deus fez e faz colunas. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz. Não vou ler todo o versículo, só a primeira parte dele. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. É claro que a promessa de Jesus não é que aquele que vencer vai ser lá uma coluna parada no santuário. Isso é um princípio espiritual. Mesmo no reino, mesmo quando nós estivermos lá diante da glória do Senhor, haverá irmãos que são colunas. Eu te pergunto, quem você acha que vai ser coluna naquele dia? É aquele que é coluna hoje. Então todos na igreja são pedras, mas alguns são colunas. Os vencedores são colunas. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele diz assim: Pedro e Tiago são colunas na igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Abre para nós, por favor. Gálatas 2, verso 9. Paulo faz uma menção de duas pessoas. Ele faz a menção de Tiago e faz a menção de Pedro como colunas. Olha o que diz: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como o quê, meus irmãos? Colunas. Paulo está falando que Pedro, Tiago e João eram colunas na igreja. Isso não mudou. Nós até hoje, porque a obra é a mesma, a edificação é a mesma, a casa é a mesma, também precisamos ter colunas. Naquela época, para a igreja de Jerusalém, Tiago era uma coluna, Pedro era uma coluna. Depois Paulo se transforma em uma coluna para a igreja. Quantos estão me entendendo nessa noite? E o Senhor quer fazer de nós colunas. Eu quero usar então a vida de um irmão chamado Pedro. O apóstolo Pedro, né, ele traz consigo uma história de alguém que nós vimos se tornar pedra, nós vimos Deus transformá-lo e nós vimos Deus fazer dele uma coluna. E eu creio que assim como Deus fez com Pedro, Ele também pode fazer comigo, com você. Então, esse processo do Senhor trabalhar na vida de Pedro também pode ser percebido nas nossas vidas. Então vamos ver. Quero falar sobre 5 pontos na vida de Pedro que tem a ver comigo e com você. E o primeiro tem a ver com sendo feito pedra. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 35. João capítulo 1, versículo 35. Deixa eu abrir minha Bíblia também, que essa eu não coloquei aqui o texto. Quantos acharam? Amém? Quantos estão cheios do Espírito Santo aí? Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Preste atenção nos detalhes. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se para ver quem o seguia, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde você mora? Onde você está? Onde você fica? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª.
André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui nós estamos diante da narrativa aonde o Senhor encontra com Pedro, que era Simão. Então, só para os irmãos entenderem o contexto, tinham dois homens aqui, Tiago e André, ou João e André, Tiago e André. Eles eram discípulos de quem? Eles eram discípulos de João. Que João? João Batista. Mas eles ouviram João Batista falar: eis o Cordeiro de Deus. Na hora, claro que pelo Espírito, eles falaram: opa, nós estamos seguindo você até agora, João, mas você está apontando para ele, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus? Então, obrigado, João. Esses são homens que discernem os tempos. Eles estiveram com João Batista até a chegada do Messias, mas quando o Senhor apareceu, eles falaram: obrigado, João, porque você nos mostrou o caminho. E começaram a seguir Jesus. Quantos estão me entendendo? Começaram a seguir Jesus. E aí então André, irmão de Simão, irmão de Pedro, se apresentou ali para Jesus e apresentou depois Simão para Jesus, seu irmão. Quando Simão chega, quando Pedro chega, o Senhor na hora muda o nome de Pedro. Mudar o nome na Bíblia é mudar a natureza, mudar de vida. Jacó vira Israel, Saulo vira Paulo, Simão vira Pedro. Quando estão comigo? Então nesta hora, nós não podemos afirmar que Pedro recebeu o Espírito, porque nós vemos que depois, quando ele recebeu, mas nós podemos afirmar que aqui foi o encontro de Pedro com Jesus. Então, trazendo para o nosso contexto, foi a conversão de Pedro. Foi o momento em que Pedro se encontra com Jesus, ou que Jesus se encontra com ele. E nesta hora, Jesus então muda o nome e fala: você é Simão, mas eu estou agora colocando um novo nome em você. Agora você é Cefas, que significa Pedro. Pedro é pedra. Aqui o Senhor está fazendo de Simão pedra. Inclusive, quem escreveu o texto que nós lemos aqui foi Pedro. Pedro sabia o que o Senhor estava falando com a palavra pedra. Ele sabia, porque o nome dele tinha sido mudado, porque ele foi chamado de pedra, e ele sabia que o Senhor era a verdadeira pedra viva. Então, dessa maneira, tendo esse encontro com o Senhor, nós vemos a primeira experiência de Pedro com Jesus. Mas sabe, irmãos, nós podemos ver na continuação do texto, nós não vamos ler tudo, mas nós podemos ver na continuação do texto que, embora tenha sido encontrado pelo Senhor, Pedro ainda não tinha sido conquistado por ele. Pedro ainda não tinha entregado a sua vida para ele. Como assim, pastor? Depois desse episódio, Pedro volta a pescar. Preste atenção. Depois desse episódio, o que era voltar a pescar para Pedro? Pedro não pescava por hobby não, irmãos. Pedro não era o pescador ali do final de semana que gostava de jogar um molinete na água, não. Pedro era pescador porque essa era a profissão dele. E ser pescador para Pedro ou seja, voltar a pescar no caso de Pedro, é voltar para a prática daquilo que ele já sempre fez. Tem alguma coisa de errado em ser pescador? Nada. A questão é que, mesmo tendo encontrado com o Senhor, mesmo Jesus tendo encontrado com ele voltou para as práticas que ele sempre tinha. Ele voltou para o seu trabalho secular. Ele voltou a fazer o que ele já fazia antes de encontrar o Senhor. Sabe que muitos crentes são assim hoje. Eles já tiveram um encontro com Jesus. Jesus já apareceu para eles, mas de alguma forma eles estão fazendo o que eles sempre fizeram. Aquilo ali não afetou muito a vida dele. Ele sabe, eu ia para o inferno, mas agora eu estou salvo. Se você perguntar, quem que é seu Deus? Jesus Cristo, Ele é o Senhor. São pessoas que verdadeiramente
foram alcançadas por Jesus, mas elas não estão envolvidas, ouça-me, na edificação da casa de Deus. Elas não estão participando do propósito de Deus para elas. E pasme, nem fazem questão de estar. Tem cristãos assim? Tem. Pastor, um cara desse para mim vai para o inferno. Não vai, filho. Ele é crente. Pedro passou por isso. Pedro teve um encontro com Jesus. Jesus encontrou Pedro. Falou, você é Simão, mas agora eu te chamo Cefas. Eu te chamo Pedro. Mudou o nome dele. O que ele fez? Voltou a pescar. Se não houvesse acontecido outros fatos, como nós vamos chegar, Pedro seria esse crente que nós temos hoje. Jesus mudou meu nome. Eu converti. Eu sou salvo. E o que isso afeta a sua vida? Não afeta muita coisa. Não afeta muita coisa na prática. Eu simplesmente faço o que eu sempre fiz. Crentes assim são pedras, mas não fazem parte da edificação da casa de Deus. Não discernem o propósito de Deus na vida deles com relação à casa de Deus. E nem fazem muita questão de estar envolvido. Mas são cristãos. Assim era Pedro. Tinha se convertido, mas voltou a pescar. Era convertido, mas não era consagrado ao Senhor. É uma grande diferença. Não são todos os cristãos que são consagrados. Você pode ser do Senhor, mas não ser consagrado ao Senhor. A palavra consagração significa, é voltado para uma coisa sagrada. Isso envolve devoção. Eu estou consagrando a minha juventude, eu estou consagrando a minha casa, ou seja, eu vivo para isso. Quantos estão me entendendo? Então muitos são do Senhor, mas não são consagrados ao Senhor. Assim era Pedro. Mas graças a Jesus, pela sua graça, nós vemos que a obra de Deus na vida de Pedro não parou por aqui. Então, em primeiro lugar, nós vemos Pedro sendo feito pedra. Processo que aconteceu com todos nós aqui. Nós fomos feitos pedra. Mas segundo, nós precisamos passar pelo segundo ponto. A pedra deve ser quebrada. Lucas capítulo 5, versículo 1. Abra a sua Bíblia. Se você não tem, pode acompanhar na projeção. Muda um pouquinho aqui, só a questão da versão. Você pode acompanhar. Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão. O barco de quem, meus irmãos? Então preste atenção. Jesus entra no barco de quem? Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então olha a cena. As multidões apertavam Jesus na praia. Jesus olha para 2 barcos que estavam ali já lavando as redes, limpando as redes. E ele entra então num barco e fala, vamos um pouquinho mais para lá. E ele continua ensinando. A multidão ali, eu imagino, né, com a água batendo na canela, ali no joelho, alguns na areia. E Jesus então num local mais resguardado, podemos dizer assim, no barco de Pedro. Continuava a ensinar a multidão. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, ou seja, vão mais para o fundo, Pedro, e lançai as suas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, pescador aqui sou eu. O senhor é pregador, eu sou pescador. Pastor, não, está escrito isso na minha Bíblia, não. Não, na minha também não. Estou só mostrando para você que, quem era pescador profissional aqui? Pedro. Jesus era o quê? Pregador. Jesus estava pregando. E ele falou, Pedro, vão mais para o fundo. Joga as tuas redes.
Eu vou te mostrar por que eu estou falando isso. Isto fazendo, então Pedro obedeceu, sim ou não? Sim. Apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vindo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, a partir de agora serás pescador de homens. Uau, que cena fascinante. Você não fica fascinado com a palavra de Deus, não? Será que é só eu que fico? Você não fica imaginando? Eu imagino que quando eu estiver lá, Gica, na glória, vai dar para nós termos essas viagens no tempo, sabe? Você não imagina isso, não? Eu imagino. Quando nós estivermos com o corpo glorificado lá na glória, Adriano, eu acho que vai dar para nós fazermos o que o Senhor pode fazer hoje. O Senhor não é limitado ao tempo, ao cronos. Ele pode ir para o futuro e pode ir para o passado. Aleluia. Quando eu estiver lá, eu vou falar: Senhor, me leva lá naquela cena da pesca maravilhosa, quando Pedro teve uma experiência com o Senhor. Eu vou lá no lago de Genezaré. Eu quero ver algumas cenas como essa, onde eles pescaram uma grande quantidade de peixes. Quase 2 barcos vieram a pique, e as redes não arrebentavam. Depois de eles ter passado a noite toda e não pescado nada. Isso é uma coisa que só Jesus pode fazer. Agora preste atenção. Quem era o pescador profissional? Pedro. Ouça-me. Quando Jesus quiser entrar no seu negócio, só deixa ele entrar. Não fala para ele que é você que sabe como é que faz, não. Só deixa ele entrar. Quem entendia de pesca era Pedro, mas Jesus é o Senhor dos mares. Jesus é o Criador das águas e o Criador dos peixes. Quando Jesus falar para você: vamos fazer isso no seu negócio, vamos colocar isso aqui no seu currículo, porque isso aqui pode abrir portas. Não fala para Jesus: isso aqui não dá certo não, eu já fiz, já tentei. Só obedece, só faz, porque agora é a hora da obra dele aparecer. E quando ele faz uma obra, ele faz milagres. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus faz. Meu assunto com os irmãos hoje não é empreendedorismo. Esse é um texto que nós podemos falar quando o Senhor estiver despertando potenciais, talentos, empresas entre nós. Porque esse texto, Jesus entrou na empresa de Pedro. Ele tinha sócios que depois nós vemos na história que até vieram ser seguidor de Jesus. Já ouviu falar? Do João? Vieram ser seguidor de Jesus também, porque ficaram assombrados diante do poder de Jesus. Esse não é o meu assunto, então fecha o parênteses. Meu assunto é o que o Senhor está fazendo na vida de Pedro. Eu só abri esse parênteses para falar o que Jesus está fazendo e fez na empresa de Pedro, nos negócios de Pedro. Mas tem algo que o Senhor fez aqui na vida de Pedro. Por quê? Porque Jesus tinha começado uma obra, mas tinha algo mais profundo ainda para ser feito. Lembra que ele apareceu, Pedro apareceu da frente de Jesus. Ele falou: você não é mais Simão, você agora é Pedro. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Pedro então recebe aquela palavra, mas volta para pescar, volta a fazer o que fazia antes. Não começou a seguir Jesus assim, ó, pum, de cara. Ele foi lá pescar, não se consagrou ao Senhor. Mas Jesus então vai de novo. Jesus vai de novo até Pedro. Agora, você percebe que Jesus, primeiro, ele não tinha outro lugar na praia para procurar, não. Ele procura bem aonde Pedro estava. Aí depois tinha 2 barcos, ele tinha que entrar no barco de Pedro. E depois ele ainda fala: Pedro, vamos lançar a rede, vamos pescar de novo. Preste atenção.
Nada é por acaso, nada é coincidência. Jesus não faz nada sem propósito. Tudo que o Senhor faz é com propósito. Fala para o seu irmão, fala: se o Senhor te pedir algo, nunca negue, não hesite. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se o Senhor te pedir algo, não é porque Ele precisa, é porque Ele está querendo uma ocasião para derramar sobre a sua vida mais e mais favor. É só uma ocasião. Quem precisava desses peixes? Jesus não precisava, mas Jesus falou: vamos pescar de novo, Pedro. Por quê? Porque eu sei, Jesus sabia que era através daquela pescaria que a vida de Pedro seria totalmente transformada. Então quando Jesus pede algo para nós, não é porque Ele precisa. Quando Jesus pede, sabe, o seu tempo, quando Jesus pede a sua energia, quando Jesus pede a sua juventude, quando Jesus pede o seu dinheiro, quando Jesus pede o seu dízimo, a sua oferta, sua liderança, não é porque Ele está precisando de você. Ai meu Deus, como é que vai ser a construção da igreja se não for através desse irmão? Não é não. Quando Ele te pede algo, é porque Ele quer te abençoar mais. Ele quer derramar mais bênção, mais favor sobre a sua vida. Ele só quer te colocar numa posição para te abençoar. Então você percebe que Pedro não pôde nem se gloriar disso. Pedro não pôde se gloriar, porque quem fez? Foi o Senhor. Não, tá certo, foi o Senhor que falou, mas eu sou experiente, eu joguei no lugar que eu sabia que ia dar os peixes. Pedro podia falar isso? Não. Agora, Pedro teve alguma parte aqui? Teve. Qual foi a parte? Obedecer. Aleluia. A única parte de Pedro. Eu quero entrar no seu barco, Jesus. Pode entrar. Pedro, vamos lá para o fundo, vamos lançar a rede. Então vamos lançar. Vamos lançar. Só isso. O que eu e você participamos da transformação do Senhor nas nossas vidas? Eis-me aqui, Senhor. Pode fazer. O que o Senhor quer? Vai lá. Então eu vou. E quem vai fazer a obra? O Senhor. Ele vai fazer a obra. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são sempre mais elevados do que os nossos pensamentos. Eu e você estamos aqui pensando que a gente precisa do quê? Precisamos de um emprego. Precisamos de uma promoção salarial. Mas Deus, Ele já está pensando em uma posição nova para você. Você está aqui pensando em uma esposa. Nossa, eu tenho que ter uma mulher para eu casar. Ou você é jovem, solteiro. Ou Deus, você está pensando que Deus tem que dar um homem, um marido para você. Deus está pensando naquele parceiro que vai ser usado para cumprir o propósito ao seu lado. É outro nível. Os pensamentos de Deus são sempre mais altos, mais elevados, maiores do que os nossos. Quando nós pensamos em algo, o Senhor já está pensando lá na frente. Quando nós pensamos em algo, o Senhor está pensando maior. Eu penso em casar com essa mulher, Tássia, vai ser uma bênção, ela é linda, eu amo ela, vai ser ótimo. O Senhor está pensando nas filhas que virão e na geração que vai se levantar depois de nós. Entende isso? Sempre, você nunca vai ganhar de Deus na criatividade. Você nunca vai ganhar de Deus em pensar mais. Deus sempre vai pensar mais do que você. Se você é mesmo daqueles ousados, intrépidos, visionários, sonhadores, pode ter certeza, Deus já está um passo na sua frente. Pastor, não, é que eu penso muito longe. Amém, filho, que bom que você pensa longe, mas Deus pensa mais longe que você. Deus sempre tem pensamentos maiores, é isso que a palavra de Deus diz. Então, o que aconteceu quando Pedro viu? Quando Pedro viu aquilo, quando Pedro se deparou com aquela cena, aqueles peixes que estavam quase levando aquele barco a pique. Quando Pedro se depara com esta cena, o que a Bíblia diz, irmãos? Ele se prostrou. Pedro se prostra diante dos pés do Senhor e fala o que para o Senhor? Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Lembra que eu falei para os irmãos? Pedro já era convertido, sim ou não? Sim. Pedro já tinha tido um encontro com Jesus, sim ou não? Sim. Mas olha,
esta experiência se torna agora mais profunda do que a primeira. Esta experiência se torna mais poderosa do que a primeira. Por quê? Porque é nessa experiência que Pedro tem arrependimento genuíno. Que Pedro tem uma mudança de mente. Arrependimento na Bíblia é mudar a mentalidade. É por isso que nós conhecemos muitas pessoas que já foram no encontro, que vêm no Êxodos. Quantos estavam no Êxodos ontem? Foi glorioso, foi uma benção, amém, irmãos? Ele não veio e perdeu, mas nós temos mais. Aí a pessoa vem no Êxodos, vai na casa de milagres, vai na célula, vem numa celebração, e ela diz: eu creio em Jesus. E ela é convidada a um apelo, e ela entrega a vida para Jesus, diz: eu creio em Jesus. Faz uma oração. E aí passa um mês, passa 6 meses, passa um ano, você não vê nada diferente na vida daquela pessoa. Alguém já viu isso? Alguém já viu uma experiência assim? Você não vê nada diferente. Às vezes, ela até passa a frequentar uma igreja. São pessoas que vão no culto, às vezes até vai na célula. São pessoas que estão até participando de alguma forma, porque é uma pedra. Mas você não vê mudança. Você não vê arrependimento genuíno nela, porque ainda falta esta experiência. Pedro se prostrou diante do Senhor. Embora já sendo convertido, ele teve agora uma experiência mais profunda. Experiência essa foi o quê? Arrependimento, mudança de mentalidade. Aí você pode pensar: pastor, o que provoca isso? O que provoca esta mudança? O que provoca esse arrependimento? Alguma coisa aconteceu com Pedro naquela hora. O que os irmãos acham que aconteceu com Pedro? Olha para cá. O que os irmãos acham que pode ter acontecido com Pedro nessa hora? Para ter essa mudança, para ter esse estalo na vida dele. Pedro se encontrou, preste atenção, com a graça e o amor de Jesus por ele. A Bíblia diz para nós não desprezarmos que é a bondade e o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. No Velho Testamento não era assim. No Velho Testamento você tinha que mudar a sua vida. Você tinha que mudar seu comportamento para poder ser abençoado por Deus. A pesca maravilhosa não aconteceu depois que Pedro se arrependeu. Foi o contrário. A pesca maravilhosa foi Jesus chegando até Pedro, e isso foi antes do arrependimento dele. Sabe quem que verdadeiramente se arrepende? Sabe quem que verdadeiramente entrega a sua vida para Jesus? Sabe quem que verdadeiramente tem uma transformação de mentalidade, passa por um genuíno arrependimento? É quem encontra a bondade do Senhor. Aquela pesca maravilhosa foi a ocasião que o Senhor proporcionou para que Pedro se dobrasse diante dos pés de Jesus. Na primeira vez que Pedro esteve com Jesus, ele não se dobrou, mas agora ele se dobrou. Mas agora ele caiu aos pés e falou: retira de mim, porque eu sou pecador. Experiência de arrependimento, mudança de vida. Pedro não teve que se arrepender para depois ter uma bênção de uma pesca maravilhosa. Primeiro ele provou da bênção do Senhor. Primeiro ele provou de uma pesca miraculosa, e isso produziu uma genuína, uma verdadeira mudança nele. É isso que o Evangelho da Graça nos apresenta. Quer saber o que o Evangelho mostra para nós? Ele me amou primeiro. É isso que o Evangelho mostra. Quem foi no barco foi Jesus, não partiu de Pedro. Quem deu o milagre foi Jesus, não partiu de Pedro. Mas quando Pedro viu isso, ele não conseguiu ficar indiferente. Ele simplesmente se arrependeu diante dos pés do Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga assim: a genuína transformação só pode ocorrer onde o amor de Deus foi percebido. A quem muito amou, quem muito se perdoou, muito é amado.
Pastor, mas o amor de Deus é para todos. É verdade, mas tem gente que ainda não percebeu. Mas quando você percebe o amor de Deus, sabe o que vai acontecer? Transformação, arrependimento, mudança. Às vezes você tem aquele parente seu, ao me ouvir falar isso agora, você pensa no seu cônjuge, seu filho, seu primo, seu colega de trabalho. E às vezes você fica pensando, é por isso. Eu fico tentando, eu falo para ele vir comigo, para ele viver como eu vivo. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É o Senhor quem produz essa genuína transformação. Você não precisa ficar se esforçando, apenas interceda, apenas ore, para que o Senhor venha ao encontro dele. E quando o Senhor vier, Ele não vai vir trazendo juízo, Ele vai vir derramando sobre ele uma bênção tamanha, uma bênção tão grande. Ele vai sentir tanta bondade, tanta graça, que ele não vai conseguir ficar indiferente. Ele vai se dobrar aos pés do seu Senhor, aleluia. É isso que vai acontecer. Foi isso que aconteceu comigo, quando os meus pais intercediam por mim. Talvez você conheça um monte de gente, que naquele ditado, vem pelo amor ou vem pela dor. Talvez você conheça um monte que veio pela dor. Aqui está diante de você alguém que não veio pela dor, eu vim pelo amor. Pelo amor. Não teve nada de ruim acontecendo na minha vida para eu vir para Cristo. Nada. Financeiramente estávamos bem, na saúde estava bem, minha família é uma bênção. Eu não tinha nada de ruim para vir para Jesus. Mas teve um dia que foi muito, mas muito amor que me alcançou. Eu não consegui ficar indiferente, eu entreguei minha vida para Jesus. Isso aconteceu comigo, mas eu sei que eu não estou sozinho aqui. Isso aconteceu com você também. Quantos podem dizer amém para isso? Aleluia. Por isso nós somos pedras, e somos pedras envolvidas na edificação. Deixa eu seguir com os irmãos aqui, meu tempo está avançado. Terceiro, a pedra passa a ser agora trabalhada. Por quê? Porque depois disso, nós vemos isso lá em Mateus capítulo 16. Jesus, ele leva os discípulos lá para uma região chamada Cesareia de Filipe. Os irmãos conhecem a cena lá, os irmãos sabem, é um texto conhecido. E eles perguntam para os discípulos: o que o povo está dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias, uns estão dizendo que você é a ressurreição de um dos profetas, uns estão dizendo que você é João Batista. Uau, muitas respostas engraçadas. Jesus devia até estar sorrindo uma hora dessa. E ele fala: e vocês? E vós? Que dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16. Pedro dá um passo para frente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Pedro certamente lembrou: peraí, quem ele é? Eu lembro quando meu irmão André seguia João Batista, e João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse não é outro senão o Cristo. E ele então dá um passo para frente e diz: tu és o Cristo. E Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E Jesus então novamente fala a mesma coisa para ele: você não é mais Simão, você é Pedro. De novo Jesus fala: você é Pedro. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Talvez você conheça a história, eu estou passando aqui sem ler. No instante seguinte, Jesus fala para eles então que ele está indo para Jerusalém. Ele começa a falar que vai sofrer e que vai morrer. Sabe o que Pedro fala? Jamais, Senhor. Aqui não. Enquanto eu estiver aqui, Jesus, o Senhor não vai morrer. O cara acabou de ter uma revelação tão gloriosa. Aí Jesus fala para ele: arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Ele cogita das coisas de quê? Do inferno? Não, você cogita das coisas dos homens. Olha, então sempre que nós cogitamos das coisas dos homens, nós damos espaço para a serpente na nossa vida. Mas quando nós cogitamos das coisas de Deus, a nossa vida é transformada. E aí uma série de sequências acontece com Pedro. Então primeiro ele tem essa revelação gloriosa, que Jesus fala que não foi carne e sangue que mostrou para ele, mas foi o Pai que está no céu. Aí ele passa por isso aqui, né? Que situação
constrangedora de querer poupar a vida de Jesus, como se ele pudesse proteger Jesus. E no capítulo seguinte, no capítulo 17, nós vemos que Jesus vai para um monte alto e leva 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que diante dos discípulos Jesus é transfigurado. Agora, Pedro não só teve a revelação, mas agora os olhos dele estão vendo. Porque quando Jesus é transfigurado, Jesus está diante deles da forma que ele é hoje na glória. Provavelmente, sabe qual foi a cena que Pedro, Tiago e João viu? Eles devem ter olhado até meio para cima, Jesus deve ter crescido. E eles falaram: uau, seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como bronze, um latão reluzente, na sua boca sai uma espada afiada, há uma luz ao redor dele. Porque esta é a imagem de Jesus hoje. Jesus então se colocou transfigurado diante deles. Pedro já tinha revelação, agora os olhos de Pedro vê. Aí daqui a pouco, se não bastasse, o céu se abre e uma voz é ouvida: esse é o meu filho, a ele ouvi. O Pai fala do céu e Pedro ouve. Que impressionante! Tantas experiências assim seguidas uma das outras. O que o Senhor estava fazendo com Pedro? O Senhor estava trabalhando na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque não tem como você e eu sermos transformados se nós não vermos. Somente ao ver a Cristo, somente ao contemplar a Cristo, nós seremos transformados por Ele de glória em glória, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diga amém. O que Pedro está fazendo agora? Pedro está vendo. Ele tinha revelação no Espírito, mas agora os olhos dele estão vendo. Vamos avançar. A pedra está sendo trabalhada, a pedra agora está sendo transformada. Acompanha comigo na sua Bíblia, Lucas capítulo 22, versículo 31. Olha o que diz. Lucas 22, verso 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Devia ter alguma brecha na vida de Pedro. Provavelmente, talvez esse temperamento explosivo dele. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro: Satanás reclamou para peneirar você como trigo. Olha que interessante. Eu, porém, Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, olha a resposta de Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro vacila de novo. De novo. Olha a colocação de Jesus. Pedro, o diabo, Satanás reclamou você para te peneirar. Ou seja, os testes, as provações vão ser colocadas. Mas eu orei por você. Olha que coisa gloriosa. Preste atenção. Isso é um princípio. Em todas as perseguições, tribulações, problemas que eu e você venhamos a passar, acredite, você tem alguém que intercede por você. Antes de você pedir, Ele já está orando por você. Jesus orou por Pedro, mas aí ao invés de Pedro responder, oh Senhor, obrigado, ora mesmo, ora mais, eu preciso. O que ele responde? Senhor, eu estou pronto, é nóis. É nóis. Eu estou pronto para ir com o Senhor, para ser preso e para morrer. Qual que é o final da história? Você já conhece. O que o Senhor está fazendo com essa pedra aqui? O Senhor está transformando. Então, quando a nossa confiança é depositada no amor que nós temos pelo Senhor, isso é justiça própria. Não se glorie no quanto você pode amar a Deus. Não se glorie no quanto você pode fazer para Deus. Não se glorie no quanto você faz de bom para Deus. Se você tem uma coisa que se gloriar, como diz Paulo, glorie-se no Senhor. Ou seja,
Se você vai se gloriar, não glorie na sua honra ao Senhor, glorie-se na honra que Ele tem por nós. Se você vai se gloriar, não glorie-se no amor que você tem para o Senhor, glorie-se no amor que Ele tem por você. Se nós vamos nos gloriar, precisamos nos gloriar no Senhor, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pelo que Ele expressa, pelo que Ele dá. Essa é a única glória que nós podemos ter. Agora Pedro estava se gloriando mais uma vez no amor dele. Eu estou pronto, olha a resposta. Eu estou pronto para ir contigo, Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. Agora ouça, meus irmãos, às vezes a única solução para a justiça própria é a queda. Pedro precisou cair. Sabe que o Senhor estava dando chances para Pedro, para talvez trabalhar e destruir definitivamente a última coisa que faltava na vida dele, que era a justiça própria. Mas ele não tinha dado a resposta certa. O que precisou acontecer com ele? Ele precisou cair. Às vezes a queda vem para isso nas nossas vidas. E aí você entende melhor, porque está escrito em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Pastor, mesmo a queda pode cooperar? Na vida de Pedro cooperou. Foi a forma do orgulho, da justiça própria, da confiança em si, da confiança no seu amor, na confiança na sua consagração, na sua servitude, ser extinta na vida dele. Porque na terceira vez que Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. A Bíblia fala, os irmãos conhecem a história, o Senhor fala, o galo vai cantar, antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro nega quantas vezes? 3. Ele nega 3 vezes. A Bíblia diz que quando ele nega a terceira vez, o Senhor olha para Pedro. Qual você acha que é o olhar de Jesus para Pedro nessa hora? Alguns imaginam um olhar assim de, viu? Te falei. Vai confiar. Esse certamente não foi o olhar que Jesus teve para Pedro. O olhar não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de, é possível. Agora você vai andar no caminho, é possível. Eu vou restaurar, eu vou fazer de novo. Você tem outra chance. Por que nós podemos acreditar nisso, irmãos? Porque o Senhor, antes da resposta de Pedro falar, eu estou pronto, o Senhor falou, eu roguei por ti, Pedro. Sabe para quê? Para que a sua fé permanecesse. Preste atenção, irmãos. Mesmo quando há uma queda, nós não podemos perder a fé. A fé é a moeda do mundo espiritual. A única coisa que o Senhor precisa para transformar a sua vida é a sua fé. E como Jesus tinha rogado para que não perdesse a fé, ele não perdeu a fé. Por causa daquela pequena fé que ele ainda tinha, Jesus pôde fazer um grande milagre na vida dele. Então nós vemos que Jesus então é crucificado, morre. Depois de 3 dias vem o dia da ressurreição. E quando as mulheres então vão no túmulo, isso está escrito em Marcos 16, um anjo aparece e diz assim para aquelas mulheres: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Olha o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Observe a expressão, e a Pedro. O anjo veio para dizer, avise os discípulos, e avisa também uma pessoa que deve estar um pouco mal hoje. Mas foi necessário.
avisa para o Pedro que eu vou encontrar com eles. Eu estou indo adiante deles para Galileia e lá eles vão me ver. Avise os discípulos. Não esqueça de avisar para o Pedro, tá? Quando estão me entendendo? Nós precisamos ter nossos olhos abertos para perceber que o ponto central é o amor de Deus por nós e não nosso amor por Ele. Nós não confiamos, irmãos, no nosso próprio amor pelo Senhor, mas nós descansamos no amor que o Senhor tem por nós. Quando você anda na base do quanto você pode amar, isso é lei, porque a lei dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Mas quando você anda na base do quanto Ele te amou, isso é graça. Isso é o que o Evangelho te apresenta. Haviam 2 discípulos que caminhavam com Jesus que expressam isso. Nós já falamos isso várias vezes aqui: João e Pedro. João, ele se intitulava o discípulo que Jesus amava. Não porque Jesus amava mais João do que os outros, mas é porque uma coisa só ele se gloriava: em que ele era amado por Jesus. Quando eles estavam ceando, enquanto Pedro se coloca como alguém que vai estar com o Senhor, tanto da prisão quanto para morrer, João só debruça no peito de Jesus e fala: quem que vai ser, Senhor? O traidor. O único que ficou sabendo quem seria o traidor, o discípulo que Jesus amava. Pedro teve que ficar sabendo através de João. Final dessa história: aquele que dizia que ia estar com o Senhor negou Ele 3 vezes. O discípulo que Jesus amava estava aos pés de Jesus na cruz, o único dos discípulos. Mas graças a Deus, esse não é o fim da história de Pedro. A Bíblia diz que Pedro se transformou numa coluna. Sabe que nós não sabemos como foi, mas o Senhor apareceu primeiro para Pedro. Diz o Evangelho de Lucas 24, no verso 34, e também em 1 Coríntios 15, versículo 5. Nós não sabemos como foi esse encontro, mas a Bíblia diz que Jesus, depois de ressurreto, apareceu primeiro para Pedro. Uma coisa nós podemos afirmar: neste encontro, Pedro foi restaurado por Jesus. Pedro ganhou uma nova chance. Pedro teve a sua autoestima novamente definida, a sua identidade. Só que agora, não para confiar em si mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos narra de um outro encontro que Jesus tem com os discípulos. Os irmãos conhecem a história. Os discípulos estavam pescando. Eles estavam fazendo o quê, meus irmãos? Pescando. Voltaram a fazer o que antes faziam. Jesus aparece na praia. E eles então não sabem que é Jesus. Mas de alguma forma, Jesus se dá a revelar. Jesus se mostra. E a Bíblia diz então, quando eles perceberam que era Jesus, Pedro pulou nas águas sem roupa. Ele estava sem roupa, a Bíblia diz que ele pegou as roupas e pulou nas águas. Tamanha era a euforia, tamanha era a pressa, entre aspas, para estar com quem? Com o Senhor. Alguém que vive debaixo de condenação, acusação, não vai correndo para os pés do Senhor quando o Senhor aparece. Somente alguém que sabe que é amado pelo Senhor. E nós temos então, eu estou encerrando, uma cena, é a última que eu leio para você. Isso está escrito em João capítulo 21, projeta para nós. João 21, versículo 15. Jesus então aparece na praia. Os discípulos vêm. Jesus faz uma comida para eles. Olha para cá. O mestre, mesmo depois de ressurreto, ainda continua servindo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir
e dá sua vida em favor de muitos. E ele então faz a comida para aqueles discípulos pescadores. Ele prepara a comida. Ele alimenta aqueles discípulos. Sabe por quê? Porque daqui a pouco ele vai falar: alimenta as minhas ovelhinhas, apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Só pode alimentar as ovelhas quem primeiro foi alimentado pelo Senhor. Quem deu a comida primeiro foi o Senhor. O Senhor alimenta eles. E tem uma coisa que nós não vemos aqui no português, mas o Senhor usa duas palavras distintas, ou melhor, o texto usa duas palavras distintas para descrever amor aqui. O Senhor, Ele usa a palavra agapau, que é a palavra no grego da origem ágape. Quantos já ouviram essa palavra? Que simboliza um amor de nível superior, o amor com o qual Deus nos ama, o amor mais profundo, o amor que não falha. Esse é o amor ágape. E o Senhor então usa na primeira e na segunda vez: Pedro, tu me agapau. Pedro, você me ama com amor incondicional. Mas na terceira vez, o Senhor usa o termo filéu, que é o amor fraterno, que é o amor de irmãos, que é o amor limitado. E olha então, vamos ler esse texto. João capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, filho de João: você me agapau? Você me ama com o amor de Deus, Pedro? Mais do que este? Disse Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual você acha que é esse amo aqui? Agapau ou filéu? Filéu. Jesus pergunta: Pedro, tu me agapau? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu filéu. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me agapau? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu filéu. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me filéu? Pedro ficou magoado, porque Jesus perguntou para ele três vezes: você me filéu? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabe que te filéu. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Olha para cá. Só pode ser coluna quem não consegue se gloriar nem no seu amor por Deus. Esse homem aqui foi o mesmo que falou: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. Chegou uma hora que ele confiava muito no amor que ele tinha pelo Senhor, mas aqui ele não conseguiu nem dizer para o Senhor, porque na verdade o Senhor sabia que o amor dele era limitado. A lei te diz, filho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. Mas a graça te diz: eu, sabendo que você não vai me conseguir amar com toda a sua força, com todo o seu coração, toda a sua alma, eu vou te amar com toda a minha força, de todo o meu coração e com toda a minha alma. Você não consegue agapau para mim, mas eu agape a você. Isso é o Evangelho. Então é preciso que nós renunciemos tudo aquilo que procede de nós, a honra que procede de nós, a servitude que procede de nós, o amor que procede de nós, só tem valor se procede dele. É preciso nós renunciarmos à confiança em si mesmo e nós dependermos unicamente do Senhor. Alguns dias antes Pedro se gloriava que poderia até morrer pelo Senhor, mas agora ele não confiava em nada que procedia dele mesmo. Somente estes
que não confiam em nada, que procedem deles mesmos, podem ser colunas na casa de Deus. Eu encerro dizendo para você, filho, a coisa mais preciosa que Deus tem, a coisa mais preciosa para o Senhor, são as suas ovelhinhas. E sabe o que Ele está fazendo aqui? Ele está delegando esse pastoreio por uma pessoa que alguns dias atrás tinha negado Ele. Por quê? Porque ele percebeu que aquela pedra havia tido um encontro, e o amor próprio, a justiça própria, a confiança em si mesmo foi ferida. Ele não mais confiava naquilo que procedia dele. Esse pode cooperar com o Senhor naquilo que é o mais importante, o pastoreio das ovelhas. Hoje o meu apelo para você nessa noite: vem ser coluna na edificação. Só vai ser coluna, só serão vencedores aqueles que renunciarem de uma vez por todas tudo que procede de você mesmo. Hoje é uma noite que o Senhor te chama para lançar fora a justiça própria. A justiça própria foi a última coisa a ser ferida na vida de Pedro. Pedro precisou ser lapidado, talhado, moldado, desde quando ele se tornou uma pedra. Mas depois nós vemos, o Senhor entrega a chave, e ele se torna um dos principais líderes da igreja. Ele se torna uma coluna na igreja em Jerusalém no primeiro século. Quantos realmente são chamados por Deus para serem colunas nessa cidade, nessa geração? Eu creio que eu estou diante de muitos irmãos que são e serão colunas nessa obra. A justiça própria tem que ser ferida na sua vida.